Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência e a oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento. E convidamos você a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe. Abençoe cada lar conectado conosco nesse instante, levando não só a paz, mas a saúde, a sabedoria, a coragem, o ânimo e a alegria. Que o teu amor, Senhor, possa nos envolver, para que possamos assim buscar a felicidade verdadeira. Que a tua paz, que o teu amor permaneça em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um tema que foi reivindicado por alguns dos senhores que nos assistem, para que pudéssemos falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Então nós vamos abordar esse tema, e eu acho que vai ser muito importante que você possa estar conosco acompanhando o desenrolar desse assunto que é muito importante. O que é o Espiritismo? A doutrina espírita, também chamada de Espiritismo, é uma doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Allan Kardec era, na época, um grande pedagogo e que tinha um conhecimento muito grande na área da educação. O pai de Allan Kardec era juiz, a mãe, uma pessoa extraordinária, e Kardec teve toda uma formação muito importante para trazer para nós a codificação da doutrina espírita. Allan Kardec não inventou a doutrina espírita, ele não criou a doutrina espírita, ele codificou a doutrina espírita, que é diferente. Qual a diferença entre criar e codificar? Codificar é ele compilar informações e dados sobre o mundo espiritual, vinda dos espíritos de diversas partes do planeta, diversas partes do mundo inteiro que mandaram para ele essas mensagens do mundo espiritual. E ele também teve contato com os espíritos, trazendo uma série de informações para nós. Então, a doutrina espírita, na verdade, ela é uma ciência, ela é voltada, é o estudo, vamos assim dizer, da ciência, da filosofia e da religião. Então, quando Kardec codificou a doutrina espírita, a ideia de Allan Kardec, não só dele, como também de todos os espíritos que colaboraram na sua edificação, que a doutrina espírita não seria uma religião, mas seria sim uma doutrina que estuda a religião, que estuda a filosofia e que estuda a ciência. Então veja, há uma diferença muito grande, tá certo? Dentro desse contexto. Acontece que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, em diversos países, acabaram tomando uma característica religiosa muito forte, principalmente no Brasil, sendo considerada uma religião. Mas não era essa a proposta inicial, tá certo, dos espíritos e muito menos de Allan Kardec. Quando, na época, perguntaram para Leon Denis, um dos grandes colaboradores de Allan Kardec e que esteve junto na edificação da doutrina, se a doutrina espírita seria a religião do futuro, e Leon Denis disse que não, que a doutrina espírita seria o futuro das religiões, que é diferente. Ela não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por quê? Porque os seus temas básicos e fundamentais deveriam ser estudados por todas as religiões, mais cedo ou mais tarde, porque a verdade ela vem à tona mais cedo ou mais tarde. Então nós vamos falar dos pilares, da codificação, das crenças, e do que aconteceu ao longo desse período em que os homens acabaram transformando essa doutrina em uma religião, o que é lamentável, porque não era essa a proposta. Bom, então, todas as vezes que você está fazendo uma análise, um estudo sobre as religiões,
Isso é doutrina espírita. Essa visão de olhar a religião, de analisá-la, né, de entender realmente o objetivo dessa religião. Porque a religião, na verdade, toda religião, ela tem um papel que é religar o homem a Deus. E ela não deve ser, infelizmente, como acontece na grande parte das religiões, uma seita cheia de dogmas, de normas, de diretrizes que, infelizmente, acabam afastando, né, as pessoas que são um pouco mais céticas, são pessoas que não têm, entre aspas, que não acreditam em qualquer coisa. Porque as pessoas que raciocinam, as pessoas que começam a questionar o porquê de todas as coisas, elas não são bem vistas, infelizmente, pelos religiosos, porque, teoricamente, eles estariam aí atrapalhando a doutrinação dessas pessoas, ou melhor, infelizmente, muitas delas causando processo de alienação mental no ser humano, com impregnação de dogmas e conceitos, muitas vezes ultrapassados e totalmente fora da realidade, de uma visão de um Deus justo, amoroso, diferente da ideia, né, que se pregam em torno do cristianismo. Veja só, Jesus veio trazer para nós uma ideia totalmente diferente de um Deus, né, trazido por Moisés. Porque Moisés trazia, né, fazendo uma abordagem dentro do aspecto religioso. Moisés trazia a ideia de um Deus austero, de um Deus severo, de um Deus que castiga, que pune você. E causando medo nas pessoas, dizendo que as pessoas tinham que temer a Deus, ter medo de Deus. Então ele trouxe essa ideia porque os homens naquela época, ainda primitivos, se ele trouxesse uma ideia diferente, essa ideia desse Deus não seria absorvida devido ao nível de inteligência e de evolução das pessoas naquela época. Então, quando Jesus veio trazer a ideia de um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que ama infinitamente, né, e que jamais vai nos condenar por qualquer coisa, ele foi interpretado como ele estaria contradizendo as leis mosaicas, as leis né, que Moisés havia estabelecido. Porque, na verdade, quando Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, ficou muito claro ali é perfeito. Mas, infelizmente, Moisés acabou fundindo os seus conceitos, a sua visão e fazendo, né, uma religião diferente daquilo que ele recebeu no Monte Sinai. Observa só, isso é tão lógico e a gente vê a incoerência de Moisés, que ele recebeu no Monte Sinai todos os mandamentos, onde o 5º mandamento é não matarás. Quando ele desceu do Monte Sinai, muitos acharam que ele já tinha morrido e, devido a isso, construíram seus bezerros de ouro e fizeram ali os seus deuses que eles deveriam adorar. Quando Moisés chegou, ele ficou irado, porque inclusive o seu irmão foi um dos que organizou a criação do bezerro de ouro. E ele ficou tão irado que ele deu uma ordem para que essas pessoas fossem mortas. E aí ele vai e foi responsável, né, pela morte de algumas pessoas que tinham ficado lá aguardando Moisés. Aí eu pensei que tinha morrido aí umas 10 pessoas, né, quando Moisés desceu do Monte Sinai. Mas quando você vai estudar mais a fundo, é assustador. Morreram mais de 3.500 pessoas, inclusive o irmão de Moisés, assassinado por ordem dele. Gente, o cara recebe no Monte Sinai o 5º mandamento, não matarás, e ele mata 3.500 pessoas. Então a gente vê que desde o princípio já há uma não cumprimento dos próprios 10 mandamentos que havia recebido. E aí Moisés cria, né, uma religião onde havia uma interpretação pessoal sua de todas aquelas leis e criações
né, ali em torno daquilo que ele considerava moral, justo, né? Tanto que dentro da lei mosaica, né, uma lei muito dura, muito rígida, a mulher adúltera ela tinha que ser apedrejada em praça pública. E isso perdurou durante milênios, né? Os seguidores de Moisés eram assim, extremamente rigorosos, austeros e não perdoavam. E ainda Moisés acabou recebendo influência da lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Então, na visão mosaica, o inimigo tinha que ser eliminado, tinha que ser morto, matar o inimigo, porque o inimigo tinha que ser combatido, né? E Jesus veio trazer uma doutrina totalmente diferente, dizendo que nós deveríamos amar o inimigo, que nós deveríamos virar uma face quando alguém bate em uma face, virar a outra. Enfim, Jesus veio trazer uma ideia de um Deus completamente diferente. Embora ele disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar complemento. Mas as pessoas não entendem que isso seria um complemento e crucificam o mestre exatamente em função disso, né? Surgindo depois os seguidores do cristianismo, que também conseguiram deturpar totalmente os ensinamentos de Jesus, né? Dentro de uma ideia de um Deus que castiga, de um Deus que divide, que separa bode de ovelha, que separa joio de trigo, um Deus que tem preferência, né? E aí um Deus que condena o indivíduo ao inferno. Isso não é verdade. Deturparam o cristianismo lamentavelmente. Por quê? Olha o que Jesus disse. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, quando vem a mulher adúltera, ele diz, atira a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Né? Então, o seu jugo é suave. Jesus está sempre sendo essa benevolência, essa mansuetude, esse amor universal, e não criando divisões, criando separações de que só vai ser salvo aquele que segue essa ou aquela religião. Lamentavelmente, nós vemos aí uma deturpação do cristianismo de forma lamentável, não é? Então, quando nós estudamos isso, quando nós aprofundamos o nosso estudo em torno das religiões, isso é espiritismo, isso é doutrina espírita, é essa visão crítica em torno de tudo e de todos. Existia na época um grande conflito entre a ciência e a religião. Tá certo? Porque a religião, de uma forma geral, ela atrapalhou muito o desenvolvimento da ciência. Ela foi um obstáculo gigantesco, porque tudo ela dizia que era pecado, que não podia, e como a igreja exercia um papel de autoridade muito forte, ela condenava, e esses seres eram inclusive mortos e eliminados a mando da igreja. Para você ter uma ideia, Hipócrates, que é o pai da medicina, para ele poder estudar os cadáveres, eles tinham que roubar no cemitério os cadáveres e estudar escondido. Porque se ele fosse descoberto, ele seria condenado pela igreja e assassinado. Lamentavelmente, né, a gente vê ao longo dos milênios que a igreja cometeu centenas e centenas de erros bárbaros, dificultando a evolução. E a ciência veio exatamente para tentar acabar com esse estado, né, de ser que mandavam mais que todos. Então, a ciência começa a combater a religião de uma forma muito intensa, o que também não é correto, né? Mas existia uma guerra entre a ciência e a religião. Só para você ter uma ideia, vou contar um exemplo. Em uma determinada igreja do sul da Itália, algumas pessoas, quando colocavam a hóstia na boca, dizia que a hóstia se transformava no corpo de Cristo, porque ela dava uma cor vermelha, inclusive, como se fosse sangue, não é? Então, os cientistas resolveram estudar a fundo realmente o que estava acontecendo.
Pegaram a hóstia, levaram para o laboratório para estudar e descobriram o seguinte: a hóstia era feita de trigo, porém, como ela ficava guardada em lugares úmidos, dava-se aquele fungus em volta, que é aquele bolor que a gente conhece que dá no pão, o fungus. Esse fungus, em reação com o pH alcalino da boca, com o pH da boca, ele produzia uma cor vermelho, avermelhada. Então a ciência diz, isso não é milagre coisíssima nenhuma, isso é mentira, e os religiosos estão mais uma vez mentindo, né? Os milagres foram considerados todos mentira pela ciência, e enfim, havia uma briga muito grande entre ciência e religião. E Kardec veio exatamente mostrar que não existe, a religião não estava totalmente errada e que a ciência também não estava totalmente certa e que existe equívoco das duas partes. E a gente sabe que nós podemos confiar plenamente na ciência. O que hoje a ciência fala que é verdade, amanhã fala que é mentira. Antigamente falava que comer ovo era um problema sério. Agora pode comer ovo, depois não pode comer ovo, não pode comer ovo. Isso aí é só uma. E aí vai. Então, à medida que a ciência vai evoluindo, ela vai descobrindo as verdades e as mentiras dela mesma. Então, quem acredita plenamente da ciência é lamentável, porque a ciência de hoje, né, que é verdade hoje, é mentira amanhã, né? Isso aí em todos os setores. Por exemplo, a criança, né, com aquela fimosezinha, os pediatras diziam que tinha que fazer exercício para poder ele não ter fimose, né, e aquela pelezinha ser desprendida. E então isso durante muito tempo ficou sendo uma orientação que os pediatras davam para as mãezinhas cuidar dos seus filhinhos. E agora a ciência descobriu o seguinte, esse exercício é que faz estenose e aumenta a fimose. Não tem que fazer exercício coisíssima nenhuma. Quer dizer, a ciência é assim, hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra. E você que só acredita na ciência é um coitado, porque essa ciência, ela muda todo dia, né? Então nós temos que ficar com o pé atrás, tanto quanto a ciência, quanto ao aspecto das religiões em si. Né? E buscar o que é bom, o que é verdadeiro, né? E provisoriamente verdadeiro, até que a verdade venha à tona mais cedo ou mais tarde. E existia também um conflito e uma guerra entre a filosofia, que considerava tanto a ciência quanto a religião completamente equivocados. E aí Kardec veio mostrar, né, que a filosofia também tem a sua verdade. Então, na verdade, Kardec vem colocar que a faceta da verdade seria formado, né? O triângulo da verdade seria formado por três bases, né? Que seria a religião, a filosofia e a ciência, tá certo? A ciência na base e a religião, né? E a filosofia formando aí um triângulo, um ângulo, né? Da sabedoria. Então, nós precisamos aprender a respeitar a filosofia, a ciência e a religião, mas também saber analisar o que é verdade e o que não é verdade dentro dessa visão toda, né? Quando nós estamos estudando física quântica, nós estamos estudando espiritismo. Espiritismo é física quântica, porque física quântica é ciência. Quando nós estamos estudando neurociência, nós estamos estudando espiritismo, porque neurociência é uma ciência, né? E assim por diante. Então, Kardec disse que ele não disse toda a verdade, que a ciência iria evoluir muito, que a filosofia também e as religiões também. Então, ele só estava trazendo ali o início do processo e que com o passar dos anos nós iríamos aprender muito sobre isso. Kardec não encerrou o seu conhecimento naquilo que ele trouxe. Infelizmente, a gente vê que a doutrina criou-se uma série também, a própria doutrina espírita, de secções diferentes, de facções diferentes. São os mais conservadores que querem lutar, cuida da pureza doutrinária, se dizem senhores que cuidam da pureza doutrinária, que não querem que estude isso, que não estude aquilo. Então tem de tudo no meio espírita, lamentavelmente. E é importante a gente distinguir, e nós vamos distinguir, na hora que eu estiver conversando com o Lauri, o nosso entrevistado de hoje, a diferença entre a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, e a gente fazer essa diferença aí, que é muito importante a gente entender, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oi, Dr. Márcio, eu sou o Matheus e eu gostaria de saber o que é ser um espírita. Olha, essa pergunta sua é maravilhosa, porque muita gente confunde ser espírita com ser santo, esquece.
tá certo? O que é ser espírita? Kardec, no Livro dos Médiuns, ele coloca o conceito de ser espírita. E Kardec diz que ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. E mais, Kardec caracteriza como sendo espírita qualquer criatura, qualquer ser humano que está se modificando e tentando melhorar-se moralmente. Porque ele diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E Kardec diz mais ali no Livro dos Médiuns, na introdução, que existem espíritas que são espíritas sem nem o saberem. Porque o que caracteriza o espírita não é o rótulo, não é ele frequentar o espiritismo, não é ele estudar o espiritismo, é a sua conduta moral. Então, ele diz, nós temos espíritas que são ateus, que não acreditam nem em Deus, mas a conduta dele é de cristão. Nós temos espíritas católicos, protestantes, espíritas dos mais diversos níveis, tá certo? Então, todos são espírita, todos os seres que estão tentando se modificar e melhorar na visão de Kardec são espíritas. E alguns espíritas não têm essa visão e acham que espírita é só quem frequenta o espiritismo. Não é nada disso. Olá, eu gostaria de saber qual o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo, pergunta maravilhosa, é levar o homem a um processo de acelerar a sua evolução, desenvolvendo principalmente a sua capacidade de amar e a sua capacidade de desenvolver a sua intelectualidade. Porque nós vamos ver que o espírito, para evoluir, ele precisa das duas asas, a asa moral e a asa intelectual. Por isso Kardec diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruir-vos, eis o segundo. Olá, meu nome é Gisele e eu gostaria de saber por que algumas passagens da Bíblia dizem que não podemos mexer com os espíritos. Sim, existem várias colocações de Moisés proibindo as pessoas da época de estarem envolvidas com os espíritos. Por quê? Porque as pessoas faziam brincadeiras, né, sobre manipulando e brincando com os espíritos. E Moisés, em Deuteronômio e vários outros livros do Velho Testamento, proíbe sim qualquer contato com os espíritos. Essa atitude de Moisés eu achei maravilhosa, porque os espíritos não são seres que possam estar sendo as pessoas brincando e fazendo galhofaria com isso. É coisa séria. E Moisés proíbe. Agora, ele proibiu porque já existia e porque existiam os espíritos. Como que eu vou dizer para você, vocês estão proibidos de andar de bicicleta se a bicicleta não existe? Né? Então, ele não proibiu o que não existia. Ele proibiu o que era necessário que fosse proibido. Mas e por que hoje não é proibido? Porque, raciocinemos, o ser evoluiu e ele pode agora estudar com seriedade, como fez Kardec, e não sem a leviandade daqueles seres que ainda não sabiam com o que estavam brincando. Né? Observa só, você chega para o seu filho e fala que ele não pode fazer sexo quando ele é ainda criança. E aí depois você vai ter que falar para ele, meu filho, você casou, você tem que fazer sexo com a sua esposa, senão ela não vai ficar com você. Então, o mesmo que proíbe, manda fazer, tá certo? Mas o quê? Na idade mais madura, tá certo? Então Moisés tinha que proibir mesmo as pessoas ficarem brincando com coisa séria, com os espíritos. Então, várias passagens da Bíblia proíbe mesmo, tá certo? Mas para aquela época tinha que ser proibido. Olá, meu nome é Elaine e eu gostaria de saber por que algumas pessoas ou igrejas falam que o espiritismo é coisa do mal. Olha, é a ignorância. Lamentavelmente, as pessoas ignoram, né, e acabam criando esse mito de que o espiritismo é coisa do diabo. Né? Como, por exemplo, muitos dizem que a maçonaria é uma organização diabólica, que lá tem bode preto, que lá tem um monte de coisa, e a organização é uma organização não governamental, filantrópica, que foi responsável por o progresso da terra inteira, inclusive pela libertação dos escravos, pela independência do Brasil e todos os avanços
que o homem deu, né, na humanidade foi graças à maçonaria. Então, a ignorância faz as pessoas pensarem isso, né? Então, eu acho que nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não falar do que não sabe. Allan Kardec fala que falar sobre o que não se sabe é leviandade. Então, infelizmente, existem muitas pessoas levianas que falam do que não sabem, tá certo? Então, é preciso estudar. Para você criticar qualquer coisa, é necessário que você faça um estudo profundo sobre esta coisa, para que você possa realmente falar sobre esse assunto, porque senão a gente vai estar cometendo o equívoco, né? Então, é um equívoco da grande parte das pessoas que não sabem o que é o Espiritismo. E por isso, o nosso programa de hoje, para desmistificar isso, né, e entender que não é nada disso. Se você quiser, você pode conhecer a nossa instituição que faz e estuda o Espiritismo há mais de 30 anos. Olá, eu queria saber a diferença do Espiritismo, do Candomblé com o Umbanda e com o Kardecista. Essa pergunta é maravilhosa e nós vamos responder a hora que nós estivermos aqui, né, com a entrevista com o Lauri, nós vamos estar falando a diferença, porque, na verdade, são, vamos dizer assim, crenças, né, que de origem afro-brasileira, que veio para o Brasil, trazido pelos escravos, e que tem que ter, da nossa parte, um respeito muito grande, porque são pessoas que trouxeram para nós uma riqueza muito grande em termos de religiosidade, não de religião. Bom, gente, nós indicamos alguns livros. Um deles é O que é o Espiritismo, é um livro muito bacana que você pode ler. O Livro dos Espíritos, que é o livro da parte filosófica da doutrina espírita, que tem são 1019 perguntas maravilhosas, tipo o que é Deus, né? De onde que nós viemos, será que existe vida após a morte, algum morto já voltou, né? E perguntas maravilhosas em relação à matéria, em relação ao campo de energia, em relação a tudo que você possa imaginar. O Livro dos Espíritos é maravilhoso, é um livro que eu indico que você precisa estudar. Temos também livros interessantes que você pode, você que está começando a estudar o Espiritismo, é interessante que você leia, como por exemplo Violetas na Janela, é um livro simples, tranquilo, O Bairro dos Estranhos. Temos também outro livro maravilhoso que é O Nosso Lar, tem até um filme sobre o nosso lar, para você ter uma visão do mundo espiritual. E você que está pensando em suicídio, tem um outro livro também muito interessante, que é Memórias de um Suicida. É fundamental que você leia. Como que você vai cometer um ato sem saber, né, quais as teorias em torno desse assunto? Muito interessante estudar esse livro também, tá? Mas os básicos são aqueles que nós colocamos aí inicialmente. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos avisos é em relação ao lar de amparo Eurípides Barçanufo, que ampara pessoas com tentativa de suicídio, depressão, síndrome do pânico, crises conjugais, enfim, todas essas doenças mentais, transtorno de ansiedade, né? Um atendimento totalmente gratuito, você fica internado lá, sai da sua casa, vai ficar lá. Lá você almoça, você janta, você dorme, você mora lá por um período, né, para o seu tratamento. Muito interessante. Já temos 25 anos de existência, já internamos mais de 13 mil pacientes. Vale a pena você nos ajudar a divulgar, e principalmente para tentativa de suicídio, ideia de suicídio. Nós temos centenas, milhares de pessoas que deixaram de se matar em função da internação no lar de Eurípides. E é totalmente gratuito, né? Temos também a nossa livraria, né, Chico Xavier, onde nós temos todos esses livros para te oferecer, né? Que você quiser, você pode adquirir os livros entrando em contato conosco e a gente entrega para você esse livro se você precisar, né? Ou você pode ir até a nossa instituição para adquiri-los. Temos também o Clube do Livro, onde você, participando, né, e contribuindo com uma mensalidade de R$30, você recebe todo mês um livro fenomenal.
Esse mês, por exemplo, nosso livro é Espiritismo e Alimentação. Muito interessante o estudo desse livro. O outro aviso é em relação ao nosso bazar. Nós temos um bazar que chama Mãe Menininha, em homenagem à Mãe Menininha do Cantuá, que nós colocamos o nome do bazar. E esse bazar, né, ele vive de doações. Então nós ganhamos roupas, calçados em bom estado e a gente repassa à comunidade por um preço bem simbólico, né, facilitando e valorizando, né, esse objeto para que ele possa ter acesso a roupas, né, extremamente baratas, calçado. Se você tem um eletrodoméstico que comprou um novo e está lá, um computador, qualquer coisa que você tem na sua casa, sobrando um quadro que você não dá mais importância, né, você pode doar para nós. E aí isso vai ser realmente muito bem utilizado, tá certo? Então é o nosso bazar. Sinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor. Retornai, ó discípulo fiel, pois cumpriu sua missão com amor. Jesus se fez mais presente entre nós. Nesses livros que falam de luz, fez-se mínimos por humildade, defensor áureo da fraternidade. Ó manto de freitas, Deus Cristo e caridade, alto a sua bandeira, divulgando a verdade. O viajante seguia no céu, com as estrelas que estão a brilhar. Nos guiastes nas terras de Ismael, fulgurante estrela sem par. Avante, irmãos, no caminho do bem. Avante, obreiros, o tempo chegou. O campo já vos foi preparado. Divulgai a doutrina de amor. Ó manto de freitas, Deus Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó manto de freitas, Deus Cristo e caridade, ergue alto a sua bandeira, divulgando a verdade. Ó manto de freitas. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim.
meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Gente, temos aqui a grata satisfação de estar com o Lauri, um trabalhador que está conosco há muitos anos, né, Lauri? Inclusive, me auxiliou algumas vezes no curso Noções Básicas, ele que dá junto comigo o curso. Um cara bacana, que tem um coração gigante e que hoje nos dá a alegria, a honra de estar aqui no nosso programa. Então, muito obrigado, Lauri, seja bem-vindo, né? E aí nós vamos bater um papo aí sobre espiritismo, que é uma coisa que a gente já está... Quantos anos, Lauri, que você está no espiritismo? Fala para nós. Como você conheceu a doutrina espírita? Como que é essa história sua que eu não conheço? Márcio, é tão legal, porque o espiritismo ele amplia as nossos pensamentos, né? Sim. Hoje você falou de Umbanda e eu tinha frequentado já uma semana o Umbanda com meu filho, que era vivo, e eu estava trabalhando com um problema sério na coluna. E eu travou a coluna e os médicos não achavam, eu não tinha dinheiro de tratar e tudo mais. E apareceu uma senhora onde que eu trabalhava, veio do nada, a gente não sabe, né? Agora com o espiritismo a gente já sabe, né? Aí ela veio e chegou e falou: "Ô, meu filho, eu sei que você está sofrendo bastante, eu sei que você não tem dinheiro, vai lá no espiritismo." Aí eu pensei assim, né, Márcio? Poxa, acabei de vir da macumba, não era nem Umbanda, eu vinha na macumba, onde que bebia, fumava, né? Coisas que Jesus não fazia, né? E eu tinha levado meu filho para ele resolver meu problema na coluna. Aí eu fiquei, mais uma vez vou mexer com esse negócio de macumba? Aí conversei com a minha esposa, conversei com meu filho, vamos conhecer o espiritismo? E foi aí que nós consultamos e conhecemos onde que é hoje o nosso lar. Não sei se você lembra que o Vantuil era na outra casa, era menorzinha, poucas pessoas. E chegando lá, Márcio, para concluir, tínhamos 3 palestras, não sei se você lembra, nascimento, vida e morte. Eram as 3 palestras. Aí lá eu contemplei a beleza de saber de onde nós vimos, para onde nós vamos. E, gente, nessa época eu tinha um filho vivo, encarnado, e ele sofreu um acidente depois. E eu não aceitei, isso vai para vocês aí que tem alguma perca de ente querido. Eu não aceitei Jesus, Deus, levar meu filho, que era muito bom estar com ele. Então, eu indo para o espiritismo, fez com que eu aprendesse onde ele foi, para que ele morreu, por que ele morreu com uma idade tão tenra, né? Essas perguntas me calaram, o espiritismo me acendeu, me ajudou a acalmar meu coração nessa época. Então eu falo para vocês, o espiritismo ele aprofunda, ele vai além do que nós estamos acostumados, que a ciência, que algumas coisas estão acostumadas já a dar, né, Márcio? Sim, então eu lembro que na época, né, o Lauri chegou e ele estava, essa lembrança que eu tenho, né? Ele estava muito triste em relação a ter perdido o filho. Quantos anos era seu filho? 8 anos. 8 anos de idade, gente. Né? Aconteceu o quê, Lauri? Acidente de carro. Foi um acidente de carro, né? Então, nessa época que ele conheceu o espiritismo, que ele aprofundou, né? E o espiritismo trouxe para ele todo esse consolo, porque falando que a vida continua,
que a morte não é o fim, né? Que não foi Deus quem tinha levado o seu filho, mas que na verdade foi um resgate, uma lei de causa e efeito, né? Então a gente aprende isso no Espiritismo, né, Lauri? E isso é muito consolador, porque um dos grandes sofrimentos do ser humano é achar que a morte é o fim de tudo. Nunca mais vou ver papai, nunca mais vou ver mamãe, não é verdade? Vai ver, né? E muitas vezes nas asas do sono a gente vai reencontrar esse filho que a gente perdeu, né? Entre aspas, perdeu não, que migrou para o plano espiritual e a gente fala de perdeu, né? Eu atendi uma senhora que foi muito interessante, o filhinho dela desencarnou com 9 meses de idade e ele estava mamando, né? Então quando ele morreu, ela procurou, desencarnou, a gente fala morreu para o leigo, né? Quando ele desencarnou, ela sofreu demais, porque você imagina você perder um bebê de 9 meses. O sofrimento dela foi assim algo muito triste. Ela entrou numa depressão tão grande que ela só queria morrer. E ela acabou sendo levada para o ginecologista para ver a questão do leite, porque ela disse, olha, eu não quero mais, o meu seio está muito cheio de leite, não tem bebê mais para mamar, então não tem sentido esse leite ficar aqui. E ela procurou o ginecologista para passar um remédio que inibisse, né, a prolactina para produzir o leite. E o médico então passou a receita e ela levou a receita para casa, mas ela estava tão deprimida e tão negócio que ela jogou a receita para lá e nem tomou. E aí o peito dela, ela dormia com o peito túrgido e no outro dia o peito estava murcho, né? E ela dizia, gente, o que acontece? Parece que uma coisa esquisita, né? Como que o meu seio fica cheio, aí durante o dia ele fica vazio. Eu achei estranho. Ele vai enchendo, quando chega à noite ele esvazia, né? E ela ficou com essa dúvida até que ela foi esclarecida que, na verdade, à noite ela saía do corpo e ia amamentar o filho numa creche espiritual onde o bebê estava. Olha que interessante, olha a misericórdia divina, levando a mãe para dar de mamar para aquele bebê, né? Então os Espíritos vêm nos colocar, a misericórdia divina é tão grande que ele proporciona isso para a mãe, né? Da mãe encontrar esse bebê. Agora, o fenômeno do leite talvez seja um fenômeno de efeito físico que fazia essa situação acontecer, né? Como a gravidez psicológica e outras questões que acontecem. Mas o fato é que ela acordava bem melhor todas as manhãs, porque ela acordava com a sensação de paz, de harmonia, né? E mais consolada. Então você vê que a bênção da misericórdia levando. E os Espíritos falam que muitos pais, se não fosse à noite ele levar os pais para visitar os filhos, o amor e a dor seria insuportável e esses pais morreriam de paixão, de amor pelos filhos. Olha a misericórdia divina, né? Fantástico, né, Lauri? Você falando aí da questão do seu filho, eu acho que pode ser que tenha muitas pessoas aí, né? Você que tem uma perca na família, você que perdeu, entre aspas, não se perdeu, separou momentaneamente do seu ente, nos procure o Espiritismo e ele nos abranda essas informações, ela nos dá consolo. E traz para nós informações que a gente não sabia. Então, com o estudo do Espiritismo, e eu não estou falando isso, como o Márcio falou no começo, para nos tornarmos, né, Márcio, espírita. Não é isso. É só para você saber que o seu filho está bem, está guardado por Deus, está num lugar. E a lei da ação e da reação fez com que aquele ato acontecesse. No caso do meu filho lá, foi um caminhão passasse em cima do carro onde que ele estava. Qual é o processo que Deus aceitou isso? Foi uma ação e ele teve a reação. Então, venha conhecer o Espiritismo conosco, venha saber qual é a causa. Você que tem um filho com idiotia ou com falta de um braço, né, Márcio? Uma falta de perna, você fala, poxa, Deus não é justo. Não! Tem uma informação sobre isso. Tem um esclarecimento que dá um bálsamo nos nossos pensamentos sobre isso. Exatamente, né? Principalmente que tem um filho especial, né? Igual o Lauri lembrou aí, né? Então, gente, a doutrina ela consola, né, Lauri? E a vantagem da doutrina espírita é que é uma fé raciocinada.
aonde você não é obrigado a acreditar simplesmente, mas ela leva você a um raciocínio, né? Por isso que Leon Denis nos coloca, o Espírito de Verdade nos coloca também, que a verdadeira religião é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, é fundamental. Né? De cortar, você falou da ciência. Quando o Chico recebeu mais de 10.000 cartas de mãezinhas que perderam entes queridos, um jornalista falou assim, eu vou colocar isso à tona. E foi e pesquisou todas as mãezinhas que receberam as cartas. E, gente, todas as cartas eram verídicas, todas confrontadas com a ciência, e ele descobriu que tudo era verídico, Márcio. Nenhuma carta que Chico recebeu foi falsa. Então, tá aí a prova que o Espiritismo, ele aprofunda a lógica. Ele vai além do normal. E você falou uma coisa muito interessante que me fez lembrar aqui, Lauri, do Chico, que um repórter, ele resolveu pregar uma peça no Chico. Falou, eu vou descobrir que esse cara é um farsante. E quando ele chegou para falar com o Chico, ele deu um nome, né? Eu não me lembro o nome, mas ele deu um nome, como se ele falasse assim, meu nome é Álvaro, né? Então chegou, eu sou o Álvaro, repórter, estou aqui para falar com o senhor, tal. O Chico, pois não, meu filho, conversou com ele direitinho e tal, e ele pensou aí, enganei o cara, primeiro eu não chamo Álvaro coisa nenhuma, tal. Aí o Chico, antes dele sair, deu um livro para ele de presente, falou, eu vou te dar um livro de presente, que eu gostei tanto de você, né? E aí ele dá a dedicatória, só que no lugar de Álvaro, ele falou, meu irmão Alexandre, que era o nome real dele, obrigado pela sua visita, e entregou o livro para ele. Aí ele saiu de lá contando vantagem, enganei aquele trouxa, realmente ele nem saber meu nome, ele sabe, tal. Quando ele chega em casa, que ele vai abrir, tá lá, Alexandre, obrigado pela sua visita, tal. O Chico tinha disso, né? Como explicar isso, Como gente? explicar? Então, tem vidas. Então, qual que é a base do Espiritismo, Márcio? Reencarnação, né? Que explica Sim. todas as nossas doenças, Isso é importante. problemas. A doutrina espírita é reencarnacionista. Ela acredita na reencarnação. Mas não é só a doutrina espírita que acredita na reencarnação, né, Lauri? Nós temos várias seitas orientais que acreditam, o budismo acredita na reencarnação, né? Nós temos a Umbanda acredita na reencarnação, o Candomblé, né? E várias outras seitas são reencarnacionistas também. Não é só a doutrina espírita que acredita na reencarnação, né? Mas a reencarnação é uma base kardeciana, né? Que é indiscutível para nós, né? Explica todas as doenças, que vem os problemas, o porquê de tudo, né, Laura? O porquê de tudo, gente. O porquê de um marido problema, o porquê de uma doença congênita num filho, né, recém-nascido, né, o porquê de uma série de coisas, né, Laura? Gente, se eu plantar um pé de limão, eu vou colher o quê? Não é isso que você fala sempre, Marco? Limão, gente. Então, eu plantei lá algo errado em uma vida, se eu não conseguir nesta vida acertar o meu erro, Jesus, que é todo bondoso, todo único, todo poderoso, nos dá mais uma oportunidade em outras vidas. Aí é a reencarnação. Exatamente. Né? E lembrando, né, que a doutrina espírita, ela acredita plenamente em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma doutrina que estuda também o cristianismo, né? Acredita em Deus, né? Em Deus, nosso Pai maior. São, assim, crenças da doutrina, né? Acredita nas leis que regem o universo, como lei de causa e efeito, que ninguém colhe, como Lauri colocou muito bem, o que não plantou, né, Lauri? Acredita na lei de justiça, tá certo? Entendendo que não existe injustiça. Quando a gente vê muita coisa acontecendo no mundo e até no Brasil, e a gente acha que está havendo uma injustiça muito grande, porque nós não estamos olhando o passado e entendendo que nós, brasileiros, temos resgate kármico. E se sofremos, é porque estamos resgatando, chama karma coletivo. Estamos resgatando o que plantamos. Se estão abusando de autoridade em relação a nós, é porque nós abusamos da nossa autoridade para com os outros. Se nós estamos sendo enganados, é porque nós enganamos. Se nós estamos sendo roubados, é porque roubamos.
E isso é muito consolador, né? Porque a gente fica às vezes revoltado, né, Lauri, de ver tanta coisa acontecendo, mas tenhamos serenidade, confiança na misericórdia e na justiça divina. Acreditamos na lei de amor, na lei de caridade, da fraternidade, né? Na lei de liberdade, que está lá as bases da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade, né? Então veja, gente, são bases, pilares da doutrina espírita, muito bem lembrada aqui pelo Lauri, né? E a questão da comunicabilidade dos espíritos com o mundo espiritual. Essa é outra base fundamental da doutrina, né? Nós podemos nos comunicar com o mundo espiritual. E isso é muito importante. Esse intercâmbio entre os dois mundos, né? Isso nós temos claro na doutrina espírita. Porque nós acreditamos que a vida não cessa. Exatamente. A vida continua. Exatamente. Então, quando nós perdemos este corpo material, o nosso espírito sobrevive. E esse espírito vai para onde? Para que lugar? Qual é o mundo que ele fica? Por isso que Jesus falou, na casa do meu pai existem várias moradas. Então, quando ele estabelece uma sintonia conosco, como o Márcio falou, nós comunicamos com eles. Aí entra a parte dos médiuns. O Espiritismo nos esclarece que nós somos os médiuns, que nós temos a faculdade de podermos falar com os que já foram mortos. Exatamente. Né? E aí a gente vê Moisés recebendo os 10 mandamentos do Monte Sinai. Ele recebeu de quem? Né? Nós vemos Maria conversando com um anjo que disse que ela seria concebida pelo Espírito Santo. Nós vimos José conversando com o Espírito, dizendo que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Nós vemos Paulo de Tarso conversando com os Espíritos, né? E assim por diante. Então, biblicamente, tem centenas de passagens que mostram a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Tem até uma passagem que eu gosto muito, Lauri, que é, sabe qual? A passagem do homem rico e de Lázaro. Lázaro era um mendigo que vivia na porta de um rico. Isso está escrito lá na Bíblia. Procura a Bíblia que você vai achar. Lê lá a história de Lázaro na Bíblia. Todas as religiões têm essa... Toda, tá lá, qualquer religião. Aí Lázaro, está escrito que Lázaro morreu. Foi para o seio de Abraão. Olha só. Aí o homem rico morreu também. Só que o homem rico não conseguia chegar até Lázaro. Mas ele chegou até a porta, né, e disse para Abraão, eu queria ir até Lázaro. E aí Abraão disse, não, você não consegue, porque existe uma separação entre você e Lázaro, porque você não fez o bem, Lázaro fez. E aí esse homem rico diz, então, Abraão, deixa eu voltar lá para falar para meus irmãos, senão eles vão cometer o mesmo erro que eu. E aí Abraão disse, não, se ele não ouve Moisés e os profetas, não vai ouvir você, não vai adiantar você voltar para falar. Aí as pessoas, muitas religiões, Lauri, falam que a pessoa quando morre fica dormindo o sono eterno. Uai, o homem rico tinha morrido, Abraão já tinha morrido há milênios. Estava falando Abraão e o homem rico, 2 defuntos falando. Então, diz que você fica dormindo para esperar o sono eterno. Estavam aonde? Conversando o quê? Está lá na Bíblia. Queria voltar como? Uai, como? Entendeu? Então, esse diálogo mostra que a vida continua, que não tem nada de ficar dormindo, a não ser que você não acredita na Bíblia, a não ser que você acredita que isso aí foi conto da carochinha. Está lá, descrito isso, né? Sobre Lázaro. Uma coisa interessante. Qual a passagem da Bíblia que está escrito isso? É só você entrar no Dr. Google e colocar Lázaro e a Bíblia. Vai te dar qual versículo e o capítulo, porque eu não sou bom em capítulo e versículo, né, Lauri? Pessoal, é fácil aceitar isso que nós estamos falando? Não. É com calma, é com tranquilidade, com serenidade. Por isso, nós vamos quase terminar, né, mas convidando vocês, venha estudar o Espiritismo, venha entender esse processo de comunicabilidade, de aceitação, de ação e reação. Nós temos uma casa espírita, né, Márcio? Nós podemos falar disso? Sim. Né? Nós temos uma casa espírita que oferece esses cursos aos sábados. Gratuitamente. Gratuito. São 2h30 você falando sobre isso, aprendendo sobre isso, aos sábados, às 6h, né? Fora isso, nós temos palestras nas terças-feiras, reuniões públicas. Quarta-feira nós temos reuniões públicas. Aí se você quiser mais agregar mais conhecimento, aprender mais, nós temos segunda-feira tratamento espiritual às segundas-feiras, né, Márcio?
Aí você vem segunda, vem terça, vem quarta, o dia que você tiver possibilidade. Quer aprofundar mais? Tem sábado de manhã, tem domingo, porque Jesus falou para assim, eu trabalho e meu pai também trabalha até hoje. Então, gente, de segunda a segunda, nós temos trabalho. Basta você querer vir, que tem espaço para você aqui no nosso meio. Obrigado, Lauri. Quero agradecer a sua presença aqui conosco, Lauri. Muito obrigado. Volte mais vezes para a gente bater papo. Agradecer você que está nos ouvindo, né? E dizer que precisamos estudar, né? E a doutrina, ela é maravilhosa. Eu acredito que todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses 45 anos de doutrina espírita, com certeza me faz retornar ao mundo espiritual muito mais rico do que eu aqui cheguei, né? Então, essa riqueza, essa verdade que liberta, a doutrina facilita muito, né? A gente chegar lá. Então, estudar é fundamental, né, Lauri? Então, um abraço para você. Gente, estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos e convidá-los a fluidificarmos as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, não só o medicamento que cura, que liberta, mas o bálsamo, o consolo, a esperança para cada um dos nossos corações. Obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.